Graça e paz, meus irmãos. Bom dia. Você tá louco? Você tá louco, Batata? Você é louco? Eu acho que essa frase ali foi inspirada por influências batatônicas ali, hein? Sei não. Gente, aí ó, o Acampa dos Ancorados, próximo ano. Eu acho que o Ministério Infantil vai se programar para trabalhar em conjunto. Vou chamá-los de ancoradinhos. Vai ficar bonito assim, né? Ancoradinhos. Que aí depois eles ficam ancorados, depois que casa, né, Alex? Fica ancoradão. Tipo, aí afunda, né? Tão grande que fica. Mas nós realmente louvamos a Deus aí, a nossa juventude tem trabalhado bastante, a galera está se unindo cada vez mais, e eu tenho certeza que vai ser um tempo muito abençoado, com toda certeza. Eu só vou dar uns avisos bem rapidinho aqui, porque depois eu já quero ministrar a palavra do Senhor. Obrigado ontem pelos irmãos aí que trabalharam na cantina, na cantata, aqui de Natal das Crianças. Foi uma bênção. O lanche já foi ali, a cantina foi para arrecadar recurso para o Acampa, então muito bom. O Batata me avisou que sobrou sorvete, 3 por 10, né, Batata? Que é para acabar o que está no estoque aí. Então quem puder comprar após o culto, vai ser uma bênção. E tem umas latinhas de refri, não tem muita. Essa aí não dá para baixar o preço porque está muito caro já. É R$5 cada uma. Quem quiser levar, elas estão geladas, né, Batata? Então é legal que você já leva para o almoço ou para você assistir a final. Aí eu não sei para quem que você vai torcer, então melhor não ter manifestações, né? Mas você já usa, já leva o refri e o sorvete para assistir o jogo a hora que você for para casa, tá bom, querido? E outra coisa, terça-feira é a última terça do ano, dia 20, culto de estudo bíblico, classe dos adultos. Depois nós vamos finalizar com um tempo aqui trabalhando sobre o projeto AME. Quem já tem vindo, é importante vir nessa terça-feira para a gente trabalhar esse conceito agora juntos. Nós vamos gastar aproximadamente 1 hora. Eu vou pedir para o professor terminar umas 15 para as 9 a aula, e a gente termina no máximo umas 15 para as 10. Todo mundo já está indo para casa, e é a última terça do ano, então eu quero contar com a tua presença aqui conosco. Não teremos culto no próximo domingo, dia 25. A gente avisou ontem, vamos reforçar o aviso hoje, porque dia 24 muita gente vai jantar muito tarde. E se ontem para hoje, que acabou aqui, era 10 horas, 10 e pouco, todo mundo já foi, só o pessoal da cozinha ficou mais tempo, já foi difícil para a igreja chegar às 9h30, você imagina o pessoal indo dormir 1 hora, 2 horas da manhã. Vai ficar eu, mais alguns corajosos aqui. Então, não, estou brincando. Então, a verdade aí, domingo que vem não teremos o culto, no dia 25. E você tem até hoje, se você quiser dar o seu nome para o jantar de ano novo. Elas não foram na quinta-feira comprar as coisas. Então até hoje, no final do culto, você pode dar o seu nome se você ainda não deu, para passar o ano novo aqui na igreja. Cadê a Ana Lúcia? Saiu? Então vocês procurem a Camila no final do culto, porque elas já estão com a lista pronta. Então se alguém que não deu o nome, procure ela, por favor, após o culto, para você dar o seu nome. Tá bom, queridos? Eu vou tirar 2 períodos de férias, do dia 22 agora até dia 29, eu vou estar de férias, e depois em janeiro mais um período. Então nesses próximos dias aí a gente vai estar com a família, familiares também que estão vindo para casa. Vamos estar descansando um pouco, assim como os irmãos também. Tá bom, queridos? Eu creio que esses eram os avisos mais importantes. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4.
1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Até antes da gente ler a palavra, nós vamos ter uma palavra de oração, colocando a vida do Max, né? O Max nasceu, filho da Vânia e do Marcelo. Ele está perdendo um pouco de peso, ainda está sendo monitorado no hospital. Nós vamos orar pela vida dele e vamos orar pela Silviane e pelo Lucas. Também estava com febre esses dias, tiveram que ir para o hospital ontem. Então nós vamos orar pela saúde deles agora. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos a vida do Max nas Tuas mãos, a recuperação da Vânia. Oramos, Senhor Deus, pela Silviane e pelo Lucas, para que o Senhor estenda as Tuas mãos saradoras sobre os Teus filhos e eles possam ver o Teu cuidado, a Tua bênção por completo. Pedimos que o Senhor possa renová-los nesse dia e que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 diz: Irmãos, não quero que sejam ignorantes acerca dos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Vamos ler mais uma vez. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Como os irmãos sabem, nesse mês de dezembro nós estamos fechando os temas desse ano, falando de esperança, de paz, e hoje o tema é esperança. E a gente acaba utilizando, fazemos a leitura desse texto, muitas vezes em momentos difíceis, em momentos de perda, em momentos de dor. Em cultos fúnebres nós costumamos fazer a leitura desse texto, para que de fato haja a oportunidade de um despertamento daqueles que ainda não conhecem a Cristo e de um consolo para a família enlutada, ao entender que aquele que está em Cristo, aquele que parte desta vida para a eternidade em Cristo, está seguindo para um caminho muito melhor do que aqueles que aqui ficam, porque aquele que morre em Cristo, ele ressuscita depois para a vida eterna. Então, não tem nada de bom ficar aqui, por mais que a gente ache que a vida aqui é melhor, a eternidade, ela é inexplicavelmente maior, melhor do que qualquer coisa que a gente possa esperar dessa vida. E por que eu coloquei então, até está o título da mensagem aqui, esperança na dor? Porque quando nós falamos da morte, a palavra morte, ela significa separação, e de fato, não há só a separação física do corpo e da alma. O corpo volta ao pó da terra e o nosso espírito, a nossa alma, ela aguarda então os desdobramentos do fim, seja para o tribunal de Cristo, para que nós possamos então ser galardoados pela nossa vida com Deus nessa terra, ou diante do trono branco do juízo final, sem Cristo. O fato é que essa separação, ela pode ser complicada quando morremos sem Cristo. E de fato,
essa separação vai produzir dor. Ela gera dor para aquela pessoa que parte dessa vida sem ter tomado uma decisão por Jesus no seu coração. Agora nós temos também uma outra dor da separação, que é de quem fica. E é interessante isso, porque o próprio Senhor Jesus sentiu essa dor ao perder o seu amigo Lázaro. E é interessante, Jesus sabia que Lázaro estava morto quando ele foi avisado para ir até a família. Jesus ainda se demora para ir. Ele sabia que Lázaro seria ressuscitado dos mortos. E mesmo tendo todo esse contexto, quando Jesus, e também Jesus tinha essa capacidade de sentir o que as pessoas sentiam, ele sente a dor daquelas irmãs, dos amigos, familiares que estavam presentes, e diz em João 11:35, um dos textos mais longos da Bíblia, Jesus chorou. E diz ali também no contexto que ele se perturbou no espírito. E essa palavra perturbou demonstra que Jesus não estava bem com o que ele estava lidando. E por que Jesus não estava bem? Porque apesar, e entendam bem essa divisão que eu vou fazer agora aqui, porque ela não diminui a divindade de Jesus. Apesar da onisciência de Jesus, apesar da capacidade que Jesus tinha de operar milagres, coisas extraordinárias, havia um componente que Jesus precisava experimentar para de fato ser o sacrifício perfeito diante do Pai, e era experimentar plenamente a humanidade, não no aspecto da pecaminosidade, mas experimentar aquilo que todo ser humano vive, que é lutar todo dia contra aquilo que ele não foi criado para viver. No jardim do Éden, Deus não criou o ser humano para conhecer a morte como nós conhecemos. Vocês já ouviram essa expressão, eu até já disse ela aqui algumas vezes. E infelizmente, eu tive a experiência de ver isso acontecer uma vez, e é muito ruim. Existe uma expressão que os profissionais de saúde utilizam, que é a melhora pré-morte. Quando você olha lá, a pessoa está lá, não fala, não se manifesta para absolutamente nada, e de repente a pessoa começa a se agitar, ela se debate, e as pessoas dizem: nossa, ela está melhorando. A verdade é o último suspiro, a última força que o corpo está tendo para lutar, porque ele não quer morrer. O pecado corrompeu esse aspecto em nós, mas no nosso original, na nossa estrutura original, a composição da morte não fazia parte. E aí é que é um grande problema. Por quê? Porque Jesus então agora, ele podia sentir o que nós sentimos com relação à morte. Porque por mais que nós temos a consciência da eternidade, a fé e a confiança no que as Escrituras nos dizem a respeito do céu, eu pergunto para você, eu posso fazer duas perguntas e você vai me responder a mesma coisa com respostas diferentes e que não divergem. Por exemplo, eu vou perguntar para você assim: você quer ir para o céu? E o salvo vai dizer: eu quero. Aí você pergunta: você quer morrer agora? A não ser que você esteja com um desejo de morte, precise até, aí é procurar, porque nós não fomos criados para desejar a morte, nós temos que desejar a salvação, a eternidade. A morte é uma ação divina na humanidade. Deus corta o fio de prata
e nós partimos para a eternidade. A morte jamais deve ser um ponto decisório nosso. Por isso que a eutanásia é algo totalmente absurdo. Quando alguém decide que o outro vai morrer, essa decisão cabe a Deus, não cabe a nós. Então você vai ver que eu vou te perguntar duas coisas diferentes, mas que elas possuem o mesmo sentido. Você quer ir para o céu? Quero. Você quer morrer hoje? Não. Mas você quer ir para o céu? Eu quero. Ah, mas por que então você está dizendo que você não quer morrer hoje? Não é porque eu não queira ir para o céu, é porque eu não fui criado para morrer, e essa luta vai ser a minha vida inteira. Aí é que está a grande questão. Jesus sentiu isso na pele, em duas experiências. Quem acertar a segunda vai ganhar um sorvete, eu vou escolher quem vai pagar. É sempre assim. A primeira foi de Lázaro, eu já contei para vocês aqui. A outra, se vocês não acertarem, vocês vão ter que vir toda terça-feira o ano que vem, a partir do dia 10. Se faltar, o nome não vai estar escrito no livro da vida. Qual foi a segunda oportunidade que Jesus sentiu isso na pele? Quem falou? Minha filha falou e o Guilmar. Como eu preciso ser imparcial, eu vou dar a vitória para o Guilmar, filha, porque senão vai ficar estranho, né? Guilmar, o Edilson vai pagar 3 sorvetes para você levar para casa. Olha que bênção, mais feliz é o que dá do que o que recebe. Jesus literalmente sentiu na pele, quando ele disse: Pai, se for possível. Ele disse assim: ó Pai, o negócio não é muito fácil não. Eu não quero morrer, mas eu quero salvar eles. Eu vim para salvá-los, mas eu não queria morrer. Percebe como é interessante isso? A gente responde do mesmo jeito. Você sabia que tem crente que tem medo de falar que não quer morrer? Eu quero ir para o céu. Ah não, mas eu posso morrer agora, que está tudo bem. A maioria das vezes você vai estar mentindo, porque você não quer morrer. Porque a gente luta contra isso todos os dias. E por mais que esse desejo possa bater na nossa porta, a gente sabe que não é algo que Deus está inspirando em nosso coração. E nós temos que buscar em Deus a vida que Ele quer nos dar. E talvez entender isso seja interessante em alguns elementos, mas antes disso eu até quero citar um texto de Paulo, quando ele vai dizer assim: porque eu já não sei o que eu quero mais. Porque partir e estar com Cristo é extraordinário. Mas se eu permanecer, eu posso continuar pregando o Evangelho. Então eu não sei que escolha fazer. Olha que interessante, o apóstolo Paulo não estava entre a cruz e a espada, mas ele estava num dilema interessante, porque o dilema dele não tinha a ver com ele mesmo, tinha a ver pelo propósito de vida pelo qual ele vivia. Porque ele disse lá em Gálatas 2:20, porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Por isso que Paulo estava dizendo: bom, como a minha vida agora é de Cristo, se eu for para a eternidade eu estou com Ele. Se eu fico, eu tenho o Evangelho para pregar, eu tenho que anunciar o amor de Deus para as pessoas. Perceba que desejar viver por viver, para aproveitar dessa vida e do que supostamente essa vida te oferece, sem viver plenamente os propósitos da verdadeira vida em Cristo, é morte. Se você só vive essa vida pensando no que você vai se dar bem, ganhar e aproveitar o que o mundo não te oferece, isso não é viver, isso é morte. Agora, se a tua vida está pautada em servir a Deus, em entregar o teu coração ao Senhor para que Ele te conduza, então enquanto você estiver vivo, querido, viva com muita alegria, de maneira plena, se dedique em fazer o bem,
ame as pessoas, fale de Jesus, ajude o seu próximo, pregue o Evangelho na prática, vivendo ele na sua vida. Não importa se você vai viver mais 80 anos, viva cada dia como se Jesus viesse te buscar hoje. Se você viver dessa forma, você já não está vivendo mais para você mesmo. A vida de Cristo está se manifestando na tua vida. Aí eu volto para o tema. Como ter esperança na dor? E eu coloco algumas frases aqui para a gente pensar. O luto é uma fase que tem que ser vivida por todos nós. O luto tem começo, meio e precisa ter fim. Nós não podemos viver toda a nossa vida no processo do luto. Por quê? Porque senão nós começamos a viver uma proposta de vida alternativa àquilo que Deus de fato estabeleceu para nós. E olha só que interessante. Paulo, quando escreve esse texto aos Tessalonicenses, ele está na verdade orientando uma igreja que precisava ter esperança, mas ele também utilizava a mesma palavra para dizer o seguinte: essa esperança precisa ser compartilhada, porque se para o cristão, se para o crente em Cristo Jesus, que tem a expectativa do céu, a esperança no Cristo, é difícil lidar com esse negócio chamado morte, e quem não tem esperança da eternidade? E quem acha que morreu aqui acabou tudo e vira adubo para as plantas? E para quem não sabe o que a Bíblia ensina a respeito da eternidade, com e sem Cristo? Se para nós é difícil, para quem não anda com Jesus, é praticamente impossível lidar com a dor da separação. Agora olha que interessante, porque o conselho e a orientação que o apóstolo Paulo vai dar nesse sentido, é que a mensagem de esperança do Evangelho seja o conforto para aquele que já crê, e uma oportunidade de anunciação do amor de Cristo para quem ainda não o conheceu. E quem já participou de culto fúnebre comigo nesses últimos anos, sabe que 90% das vezes que eu vou ler algum texto, e não é porque não hajam outros, mas é porque esse texto para mim é um dos textos mais significativos, e ele atende tanto a demanda, a necessidade da família enlutada, que já espera a salvação em Cristo, como daqueles muitos parentes, amigos, familiares, que não são ainda convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo. E essa mensagem se aplica a ambos. Então quando nós falamos desse consolo, o consolo é para o crente. Talvez aquele que não crê, ele está inconsolável, ele não há nada que você diga para ele naquele exato momento que vai mudar a maneira como ele se sente, porque ele não tem esperança. Esse consolo serve para quem já tem esperança. Quem não tem esperança precisa ter a esperança primeiro, e a verdadeira esperança de vida na eternidade é só Jesus que pode nos oferecer. Por isso que é uma bênção quando alguém da tua família, se estiver em uma situação, não for ninguém lá para ler uma palavra e pedirem para você ler, leia a carta do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 em diante, e você vai poder trazer uma palavra especial para quem está vivendo o processo do luto. Agora, o que fundamenta essa esperança? Porque beleza, a gente fala de esperança, mas o que me faz ter esperança? O que fortalece a minha e a sua esperança quando nós lidamos com a dor da morte, da separação? Primeiro, a fé no Cristo ressurreto. O cristão tem esperança porque ele não crê num Deus morto. A nossa fé
está em Jesus Cristo, e esse ressurreto dos mortos ao terceiro dia, depois de ter morrido na cruz pelos nossos pecados. Nós não acreditamos num Deus que está enterrado. O nosso Deus está vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia e está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e recebeu o nome que está acima de todo nome no céu e na terra. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós cremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que ressuscitou dos mortos. A nossa esperança, por que ela transcende essa vida? Porque Jesus venceu a morte, e a Bíblia nos diz que com Cristo também nós venceremos igualmente o poder da morte. Aí Paulo vai dizer no versículo 14, assim, lá de 1 Tessalonicenses 4: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. E por que eu fiz essa pausa aqui na leitura? Porque talvez a gente lê tão correndo, que a gente não consegue captar uma coisa tão simples que o texto traz. O Pai faz uma promessa aqui na palavra de Deus extraordinária. A ressurreição do crente, ela só se dá mediante a fé em Cristo. Ela não pode ser alcançada por nenhum outro método. Não há nenhuma outra atitude humana que me credencie para a ressurreição. Apenas a minha vida de fé em Cristo é que me credencia para a ressurreição. E aí o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 10, versículos 9 ao 13, algo muito importante. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura: todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você viu que todo esse texto que nós lemos começou com o verbo crer. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer. O princípio básico da esperança no céu é a fé no Filho de Deus, que me amou, se entregou na cruz por mim, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus, glorificado, e me fez uma promessa, e para toda a sua igreja, que em breve Ele voltará para nos buscar. Essa fé, sim, ela é capaz de fundamentar a minha esperança na eternidade, porque eu não creio e você não crê num Deus que está morto. A nossa fé está em Jesus Cristo, Filho de Deus, que venceu a morte. Segundo fundamento, segundo alicerce para a nossa esperança nos tempos de dor, é a expectativa do seu retorno glorioso. E eu fiz essa divisão de uma forma propositiva, porque uma coisa é eu acreditar em Cristo, a outra coisa agora é eu ter a expectativa, ansiar pelo que Ele me prometeu.
São duas coisas distintas. Elas estão unidas, mas elas acontecem em momentos distintos. E olha que interessante. Aí Paulo vai dizer lá no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículos 15 ao 17. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Perceba, o primeiro passo, eu espero a eternidade porque eu creio em Jesus. Segundo, o que fundamenta a minha esperança? Porque além de crer em Jesus, eu espero que um dia Ele vai vir me buscar e buscar toda a igreja. E aí você vai dizer assim, mas isso eu ouço há muitos anos. Eu já sei disso. Eu já sei que um dia Jesus vai buscar a igreja. Aí eu volto para aquela brincadeira que a gente fez no começo das duas perguntas. Só que agora eu vou mudar um pouquinho ela. Você quer ir para o céu? Vocês não querem não? Ah não, só para eu saber. Sei. Vocês querem ir para o céu? Você quer que Jesus volte agora? Você vai perceber que agora é possível você responder essa pergunta sem lutar tanto. Porque primeiro a gente estava falando disso aqui. A gente não quer morrer, o nosso corpo não quer morrer. Agora, quando Jesus vem nos buscar, o nosso corpo, se nós estivermos vivos, nós não enfrentaremos a corrupção da morte, porque o nosso corpo vai ser glorificado. Você vai sentir mais facilidade para dizer: Jesus pode voltar hoje que eu estou satisfeito, porque eu vou me encontrar com o Senhor. Agora eu vou fazer uma provocação aqui. Pode ser que lá no fundo você não tenha respondido em voz alta, mas você tenha dito assim: Ele podia até voltar hoje, mas se Ele quiser esperar uns 15, 20 anos, não teria muito problema, porque eu queria fazer algumas coisas aqui nessa vida ainda. Aí os mais espirituais vão dizer assim: não, é porque eu queria ganhar tantas pessoas para Jesus nesse período, para ter mais gente no céu. Aí eu falo: nossa, que lindo, é isso mesmo. E nos últimos meses, para quantas pessoas você pregou o Evangelho? E se você responder para ninguém, eu vou me dar o direito de você dizer que você é um baita cara de pau, sem vergonha, egoísta. Você não quer que Jesus volte porque você quer curtir a sua vida. Agora, se você está pregando para as pessoas, eu vou dizer: glória a Deus. Então continua nesse propósito até que Jesus venha, para que você possa ganhar muitas almas. Mas vai, né, irmã Cristina, que a primeira resposta é a verdadeira, né? Eu não estou pregando muito assim, mas se Jesus quiser demorar uns 10, 15 anos ainda, tudo bem. Aí daqui uns 10 eu prego para alguém, só para ganhar uma pedrinha na coroa. Não, né, irmã Cristina? Não pode, né? Jesus tem que voltar agora. Eu não entendi o que a irmã falou, mas tudo bem. O Fabinho e o Larry balançaram a cabeça, então está tudo certo. O som aqui é terrível, irmã Cristina. Esse ventilador aqui fica... Aí eu vou voltar para a pergunta de novo. Então quer dizer que a gente quer ir para o céu? Eu não vou fazer essa enquete aqui, que eu tenho medo das respostas. Mas aí eu quero crer que 99, segundo o Datafolha, 99% dos crentes do Brasil disseram que Jesus podia voltar agora, às 10h45 da manhã. E aí, a terceira pergunta:
E se Ele não voltar, é porque todos nós estamos ainda com o desejo de que mais vidas sejam resgatadas do inferno e a gente possa pregar o Evangelho para as pessoas. E aqui, agora, por mais que pareça ironia da minha parte, é exatamente a questão mais importante que talvez eu tenha que dizer para você hoje. Porque se eu quero ir para o céu, se eu anseio pela vinda de Cristo, mas eu não estou falando desse Cristo para quem está morto, como que essa pessoa vai ouvir se não tiver quem pregue? Paulo vai dizer isso lá em Romanos. Como que alguém vai ouvir se não tiver alguém para pregar? Nós somos as pessoas que precisamos ir pelo mundo no dia a dia, no trabalho, na vida acadêmica, na vizinhança, nas relações sociais. Nós precisamos anunciar Cristo com a nossa vida. Porque senão, e é isso que eu queria trazer para a gente pensar aqui. Você concorda comigo que seria, as duas primeiras respostas, elas ficam sem sentidos e completamente incoerentes, se eu não estiver praticando a terceira parte? Eu quero morar na casa do Salvador, gostaria que o Salvador viesse, mas não faço questão que mais pessoas sejam convidadas para a festa. Quando a gente não prega, em outras palavras, é isso que a gente está dizendo para o mundo. Que a gente não se importa se alguém morrer hoje e ir para o inferno. Essa semana, as últimas 2 semanas, eu não acompanho muito esses noticiários aqui da região, tudo, mas de vez em quando aparece lá na rede social, lá, o repórter da rua aí, né? E ele só filma tragédia, né? Eu falo para ele filmar as árvores de Natal, que está bonita, acesa à noite, trazer um pouco de alegria para a população. Mas vocês perceberam que teve uma pessoa que foi assassinada esses dias atrás, e teve uma outra tentativa de homicídio aqui em Paulínia? Eu não sei se a gente metida com coisa errada ou não. A minha questão não é essa. A minha questão não é o que a pessoa faz ou deixa de fazer. A minha questão é que a gente está falando que uma pessoa foi assassinada. Mesmo se ela era a pior pessoa do mundo, ou se ela era uma pessoa, um cidadão comum como nós, que trabalha, faz as coisas e está tentando vencer na vida. Pensa comigo, e se essa pessoa foi assassinada e ela nunca ouviu a mensagem do Evangelho? Significa que se ela não teve uma experiência com Cristo, ela não é capaz de alcançar a experiência da eternidade com Cristo. E de repente esses que tentaram matar, talvez você até conhece. Seria uma ótima oportunidade para você anunciar Jesus para essa pessoa. Falar: Deus te livrou da morte, agora eu quero te propor aí um seguro de vida. Você pode até fazer isso, mesmo sem ter a carteirinha de corretor. Sabia? Você não está vendendo, você está oferecendo um seguro de vida grátis. Seguro de vida pós-morte. Você oferece uma apólice garantida de que se a pessoa, a partir dessa vida, ela vai para o céu com Jesus, e ela vai estar salva, e ela pode ter tranquilidade e paz de espírito, porque você vai anunciar as boas novas do Evangelho para essa pessoa. Parece até meio mórbido isso que eu estou dizendo, né? Mas a gente espera por esse retorno. Então falar da morte para nós, em tese, deveria ser algo mais fácil, mas a gente sabe que não é. E aí nós lemos aqui: nós vamos ser arrebatados, o nosso corpo vai ser transformado, vai haver uma experiência sobrenatural, porque existe uma promessa. E aqui eu separei mais 2 textos, inclusive nesse tópico aqui, porque ele é extremamente importante para fundamentar a nossa esperança. Quando você olha
para Mateus capítulo 24, versículos 30 e 31. Ele diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações na terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Sabe aquele filme que você assistia lá, Deixados para Trás? O rapto, a roupa dobrada, isso é tudo conversa fiada, isso não está na Bíblia. O mundo inteiro vai ver Jesus vindo buscar a igreja, e muita gente que ouviu a mensagem do Evangelho e não deu atenção, vai chorar amargamente, porque ficou para trás. Aí sim, vai ser deixado para trás, mas não é sorrateiramente, não vai ter avião sem piloto caindo. Meu irmão, não estou dizendo que não vai acontecer isso, eu estou dizendo que o uniforme do piloto não vai estar dobrado, e o copiloto, o que eu faço agora? Para onde foi o piloto? E sem roupa ainda. Não, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que o mundo todo vai ver Jesus descendo de forma gloriosa para buscar a sua igreja. E a questão é a seguinte, e essa pergunta a gente também precisa fazer para refletir: e se a trombeta tocar hoje? Eu não vou pedir para você me responder isso, porque isso é muito pessoal mesmo. Você sabe que tem dois jeitos da trombeta tocar. O primeiro é o chamado para uma reunião no privado. Jesus vem e só chama um de nós individualmente. E tem o chamamento coletivo, para reunião no Zoom. Aí todo mundo recebe o link. A primeira, você recebe no privado o convite. Só que não dá para recusar. Quando o convite chega, a hora já está marcada da reunião, e Jesus te adiciona na sala e você vai participar da reunião. Falando numa linguagem mais tecnológica aí para todo mundo entender. Você foi convidado, vai participar, e não tem nada que você possa fazer para mudar o dia da reunião. Então tem duas formas da trombeta tocar. Você pode ouvir a trombeta individualmente, ou toda a igreja uma hora vai ouvir essa trombeta. O fato é o seguinte: se a trombeta tocar hoje para você, independente das duas maneiras, pensa agora que simplesmente ela vai tocar. Eu pergunto para você, porque essa pergunta serve para mim e para você. Se hoje ela tocar, a maneira como você está vivendo a sua vida com Deus te traz segurança de que você ouve o som da trombeta e sobe? Não é para mim que você vai responder essa pergunta. É você e Deus. Porque se você chegar à conclusão que eu estou vivendo meio na banguela a vida com Deus, quando dá eu vou na igreja, quando eu tenho tempo eu faço alguma coisa lá, mas eu não gosto de ficar toda hora fazendo as coisas, eu tenho coisa mais importante para fazer na minha vida. Você precisa rever diante de Deus, e se você precisar de ajuda, eu falo para você, você não vai sofrer nenhum julgamento. Busque ajuda enquanto tem tempo. Peça ajuda para algum irmão em Cristo, para um dos pastores, líderes. Diga: olha, me ajuda, eu não quero viver perdido na minha caminhada, eu quero ajuda. Eu estou dando de ombro para a fé, eu estou dando relaxo mesmo, eu queria ajuda. Pede. A Bíblia diz que todo aquele que pede recebe. Mas não é com Deus? E a igreja, ela é porta-voz do próprio Deus na terra. E quando você chegar e falar: olha, eu preciso de ajuda, eu não estou bem, a minha fé está uma bagunça, minha relação com Deus está bagunçada, eu quero arrumar as coisas, porque eu quero estar pronto para ouvir a trombeta. É mais bonito você fazer isso e se expor para começar um processo de reconstrução da tua caminhada com Cristo, do que você ficar cheio de defesa aí e não escutar o toque da trombeta.
E eu vou dizer para vocês, isso pode acontecer comigo e com você. Ninguém aqui tem salvo-conduto. Ah, mas eu vou na igreja há 30 anos, eu tenho a carteirinha de membro. Eu sei que Deus vai levar em consideração minha carteirinha de membro. Desculpa, mas não vale lá no céu. Essa é a pergunta mais importante da tua vida. Se a trombeta tocar hoje, você está preparado? Apocalipse 1:7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Se aqui tivesse escrito assim, talvez vai ser assim, eu ia ter que relativizar minha mensagem, e talvez, olha irmão, talvez a trombeta toque, talvez, mas o texto em Apocalipse está dizendo que assim será, vai se cumprir dessa maneira. Terceiro fundamento que fortalece a nossa esperança na eternidade, no céu, além do que nós já falamos aqui, da fé e da expectativa do retorno glorioso de Cristo, é a promessa do lar eterno. E por que eu disse que eu fiz essa separação? Porque de fato uma coisa é eu crer em Cristo e na sua mensagem, outra coisa é eu esperar pela sua vinda para me buscar, e a terceira coisa é eu saber para onde Jesus me leva quando Ele vier me buscar. A nossa fé não é uma fé abobalhada ou sem sentido. A nossa fé é clara, nós entendemos em quem nós cremos, o que Ele vai fazer e para onde Ele vai nos levar. O cristão não é um ser alienado e fanático que fica pulando igual um maluco. O cristão é alguém que creu na mensagem do Evangelho, espera o cumprimento da promessa de Jesus de vir buscar a sua igreja e sabe qual é o seu endereço na eternidade. Por isso que a gente espera. O crente só consegue ter esperança por causa dessas convicções. E olha que interessante agora, nós vamos lá para os versículos 17 e 18 de 1 aos Tessalonicenses capítulo 4. E assim estaremos com o Senhor para... Meu Deus do céu, vocês não vão chegar nem no PH ali para pegar um pastel desse jeito. Tá calor, né? Eu também estou. E por incrível que pareça, aqui é mais quente, por dois motivos: essa luz, e eu estou mais perto da telha do que vocês. Então está calor igual para todo mundo. Vamos tentar de novo? Porque senão eu vou sair correndo daqui, ó. E assim estaremos com o Senhor. E aí, agora, Paulo vai nos trazer o motivo pelo qual eu estou compartilhando essa mensagem com você nessa manhã. Porque o que ele vai dizer? Qual que é o verbo que ele usa aqui? Consolem-se uns aos outros. Você sabe o que vai fazer a manutenção da tua fé, da tua esperança, da tua expectativa do reino, da tua certeza de que o céu é a tua morada eterna? É quando os irmãos em Cristo consolam uns aos outros com a mensagem viva da palavra de Deus. O que Paulo vai dizer lá em Romanos? Pois a fé vem e o ouvir da mensagem. Por que o crente tem que ler a palavra e tem que ouvir a mensagem do Evangelho e tem que estar conectado a essa história? Não, eu estou em comunhão com Deus. É eu e Deus, a gente tem... Quando a pessoa diz isso, eu já sei que ela não tem. Porque quem tem não precisa se justificar. Eu oro muito. Quando a pessoa me diz isso, eu falo, tá bom.
Eu não tinha perguntado, mas a pessoa, se ela acha que é importante dizer, mas talvez ela tenha necessidade de dizer isso. E o que Deus vê em secreto, Ele te recompensa em secreto. Você não precisa ficar soltando rojão para falar o que você faz diante de Deus, a não ser que seja para trazer edificação para alguém. Agora, quando a gente fala dessa promessa do lar eterno, é interessante porque o apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, a gente leu outro dia esse texto: sabemos que se for destruída a temporária habitação em que vivemos, habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. E aqui é uma palavra de consolo mesmo para o crente. Essa minha casa e sua casa aí, como disse o médico para mim alguns anos atrás, essa casa do Espírito Santo está bem arruinadinha, né, pastor? Ele falou assim para mim. Ele falou assim: eu sei que vocês pregam lá na igreja lá que vocês são a casa do Espírito Santo. A tua casa tá bem arruinadinha, né? Tá bem ruinzinha a sua casa, né? E ele foi bem bonzinho assim comigo quando ele disse, porque na verdade ela estava destruída, ela não estava ruinzinha. E quando a gente olha para esse texto, ele nos traz algo extremamente especial, porque ele diz o seguinte: a nossa casa arruinadinha aqui, ela vai passar. Você não vai para a eternidade com essa dor nas costas que você tem. Glória a Deus, eu até ouvi um glória a Deus aí. Você não vai para a eternidade com essas dores de cabeça que você tem, com dor no joelho, com complexo de altura. Meu irmão, a eternidade vai nos livrar completamente de qualquer situação terrena que nos incomode e nos amole. Por quê? Porque a Bíblia diz que lá no céu não haverá mais choro, mais dor, mais lamento, mais tristeza, porque as velhas coisas passaram. E por isso que Paulo vai dizer que agora vai haver um edifício novo, construído não por mãos humanas. O próprio Jesus, o próprio Deus, nos preparou lugar na morada eterna. Nossa, pastor, mas que mensagem simples. Por que você está falando de tudo isso? Porque diante de tantas incertezas que a gente está vivendo nos últimos tempos, tantas situações que talvez nós como cristãos viveremos no Brasil e no mundo nos próximos anos, eu quero deixar um conselho para você. É muito bom e importante que eu e você tenhamos bastante esperança, porque as coisas só vão piorar daqui para frente. Você acha que está ruim? Eu vou te dar uma boa notícia: vai piorar, porque senão a Bíblia estaria mentindo. Não lute por um mundo melhor, lute por pessoas transformadas pelo melhor, pelo bom, que é Deus. Esse mundo jaz no maligno, ele não vai melhorar. É daqui para a destruição, ou senão a Bíblia está errada. Com isso eu não estou dizendo, outro dia eu vi um porco jogando uma lata do carro. Bonito, né? Porque o cara estava tomando uma lata de cerveja, dirigindo. Como a gente torce nessas horas para ser tipo assim, para o irmão da igreja vir e te ungir policial honorário, sei lá, fechar o cara na hora. Mas é que não pode bater, né? Porque vontade dá. Porque para mim não é cidadão, isso é um sujeito porco e mau caráter. Só como eles estavam em dois e eu estava com meu filho no carro, eu não podia nem falar para o cara, ô campeão, tal, porque vai que eles decidissem, em vez de ouvir só o ô campeão reagir, primeiro que eu não brigo, segundo que meu filho estava junto. Então eu simplesmente tive que ver aquela cena lamentável. Então quando eu estou dizendo para você que a terra só vai piorar e só vai destruir, não quer dizer para você ser um estúpido e contribuir com comportamentos totalmente inadequados. Não é isso que eu estou defendendo.
Mas o que eu estou dizendo é que não adianta você ter esperança de que a gente vai fazer tantas coisas que o mundo um dia vai ser um lugar muito legal. Esquece. Esse mundo como nós conhecemos vai ser destruído. E se você tem dúvidas sobre isso, leia Apocalipse, está tudo escrito lá. Não sou eu que estou inventando essa teoria da conspiração de chapéu de alumínio. Mas a Bíblia... Pois é, se você olhar alguns fatos da história, você vai perceber que tudo que a Bíblia falou até hoje se cumpriu. Então assim, eu prefiro acreditar na palavra de Deus, porque ela nunca foi desmentida até o dia de hoje. E tudo que a palavra de Deus diz, acontece. Fique com as tuas outras razões, eu fico com a minha. Até porque é o seguinte, eu espero por coisas maravilhosas. Quem não tem esperança no que a Bíblia diz, espera pelo quê? Qual que é a tua esperança sem Cristo? Qual que é a tua esperança sem a palavra de Deus? Você está esperando pelo quê? Você acha que vai chegar um disco voador aí para te buscar? Que eles estão entre nós? Aí eu vou falar para você botar chapéu de alumínio mesmo. Eles já estão entre nós. Não é porque um amigo meu viu. É sempre assim, né? Não, porque eu tenho um conhecido lá do exército. Aí começa igual esses áudios que ficam circulando. Não, porque uma pessoa do alto comando. Não, porque não sei o quê. Não, porque fulano viu o ET de Varginha. Traz. Mostra. Os mais velhos vão lembrar disso aí. O Fantástico chegou a gravar uma entrevista com um ET, eu não sei, acho que há 30 e poucos anos atrás. Vocês lembram disso aí? Pô, gente. Mas naquela época era fácil, né? Manipular o povo, né? Hoje todo mundo filma em 4K, né? Tem até mais já agora, né? Parece, né? 4K já é passado, né? Eu sei que tem uma filmagem agora mais da hora que o 4K. E ninguém consegue pegar mesmo, sério. Eu costumo dizer para você o seguinte: eles já estão entre nós, estão mesmo. O diabo e os seus demônios foram lançados da presença de Deus e andam ao derredor da humanidade, buscando brechas e a quem possa tragar. E ele se veste igual anjo de luz, então ele pode virar, se transformar em anjinho, ele pode virar o que ele quiser, se materializar num monte de coisa absurda, e vai ter gente dizendo, eu vi, existe, traga aqui. E a gente faz a prova de existência, essa é maravilhosa. Sabe como é que ela chama? Assim, pega um crente na frente desses negócios aí, fala assim, em nome de Jesus, mostra a tua verdadeira forma agora. Sabe o que vai acontecer? O ET vai virar capeta, o lobisomem vai virar capeta, o não sei o que vai virar de demônio. E o que o demônio faz diante do nome de Jesus? Se submete, ele é expulso, ele é derrotado. Meus irmãos, essa mensagem nunca mudou. Ela não precisa ser atualizada, ela não precisa ser revista, ela não precisa ser contextualizada segundo os padrões pecaminosos e secularizados que muitos cristãos estão vivendo hoje. Essa aqui é a única e suficiente regra de fé e prática que eu e você precisamos. Ela nunca mudou, não vai mudar, e até que Jesus venha te buscar, se a tua esperança for fundamentada nessa palavra, você e eu estamos seguros. E estaremos seguros para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento.